Olá, eu sou Mirela Pereira de Andrade, aluna do curso de Engenharia Civil e participante do projeto Avaliação do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável na cidade de João Pessoa, Paraíba. O meu plano de trabalho tem como título Levantamento dos indicadores referentes ao domínio Planejamento Integrado na identificação do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável para a cidade de João Pessoa, Paraíba, sob a orientação da professora doutora Isabelle Irusca de Lucena Gomes Braga. O nosso projeto tem como objetivo principal o objetivo número 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Sabe-se que o transporte sempre foi um fator importante para o surgimento e crescimento das cidades. Com as limitações tecnológicas para o abastecimento e deslocamento de pessoas, as cidades foram crescendo bastante adensadas, próximas a portos e estradas. Com o surgimento do automóvel privado, a maneira de planejamento dessas cidades foi se transformando, criando-se assim cidades mais setorizadas conectadas pelo carro. Assim, pesquisadores ao redor do mundo criaram indicadores de mobilidade urbana sustentável para mensurar parâmetros que auxiliassem os gestores na tomada de decisão e alocação de recursos públicos para a construção de cidades mais sustentáveis. Dessa maneira, como objetivo geral, o nosso projeto tem coletar os indicadores referentes ao domínio de planejamento integrado que compõe o IMOS, na cidade de João Pessoa, Paraíba, e objetivos específicos, dar continuidade à revisão bibliográfica sobre mobilidade urbana sustentável, coletar os indicadores referentes ao domínio de planejamento integrado, aplicar o IMOS para o domínio referido, identificar as fragilidades e formular as prioridades referentes ao domínio trabalhado, apresentar os resultados alcançados aos órgãos gestores e divulgar os resultados em congressos científicos e periódicos. Em relação à metodologia, o IMOS ele foi desenvolvido por Marcela da Costa em seu doutorado em 2008 e ele é dividido em 3 níveis hierárquicos em um sistema de peso, que são 9 domínios, 37 temas e 87 indicadores. Os indicadores, por possuírem diferentes unidades, são normalizados em uma escala de 0 a 1, que compõe o índice. As etapas para a aplicação da metodologia foi a coleta de dados junto aos órgãos gestores municipais. Após a posse dos dados, foi realizado o cálculo dos indicadores e, posteriormente, a classificação de cada indicador e uma análise crítica do método. Como resultados, no total foram calculados 21 indicadores durante a execução desse plano de trabalho. Os 10 indicadores do domínio do planejamento integrado selecionados foram aplicados. E também foram calculados indicadores dos domínios da acessibilidade, aspectos ambientais e modos não motorizados para a conclusão do cálculo do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável para a cidade. Para o domínio do planejamento integrado, foram aplicados os seguintes indicadores: nível de formação e técnicos de gestores, capacitação de técnicos e gestores, vitalidade do centro, consórcios intermunicipais, transparência e responsabilidade, vazios urbanos, crescimento urbano, densidade populacional urbana, índice de uso misto e ocupações irregulares. Destaca-se o indicador de vitalidade do centro, cujo cálculo não foi possível por falta de dados sobre empregos nessa região. Destaca-se ainda os indicadores que obtiveram score crítico, que foi capacitação de técnicos e gestores, consórcios intermunicipais e densidade populacional urbana, e os scores que obtiveram o valor máximo na escala de 0 a 1, transparência e responsabilidade, crescimento urbano e ocupações irregulares. Para o domínio de acessibilidade, foram calculados 3 indicadores: acessibilidade a espaços abertos, acessibilidade aos serviços essenciais e fragmentação urbana,
destacando-se fragmentação urbana, que obteve o score de 0 na escala de 0 a 1 do índice, por João Pessoa ter uma malha urbana muito fragmentada por barreiras naturais e barreiras construídas. Para o domínio de aspectos ambientais, também foram calculados três indicadores: emissões de monóxido de carbono, emissões de dióxido de carbono e o uso de energia limpa e combustíveis alternativos. O indicador emissões de monóxido de carbono obteve um score de 0 na escala de 0 a 1 do índice, considerado crítico. E para o domínio modos não motorizados, foram calculados 5 indicadores: extensão e conectividade das ciclovias, estacionamento de bicicletas, vias para pedestres, vias com calçadas e distâncias de viagem. O indicador estacionamento de bicicletas obteve um score 0, considerado crítico na escala do índice. E vias com calçadas obteve o score 1, considerado ótimo na escala do índice. Como principais conclusões, para esse plano de trabalho foram aplicados 21 indicadores, e não apenas os 10 previamente selecionados. Percebeu-se a importância do IMAS na identificação das fragilidades do município, sendo então um instrumento de bastante importância para a tomada de decisões por parte de técnicos e gestores. A grande lentidão devido à burocracia durante o processo de coleta de dados junto aos órgãos gestores. A importância desse processo realizado para a conclusão da aplicação geral do IMAS na cidade de João Pessoa, Paraíba. E a identificação de fragilidades na metodologia, como por exemplo para o indicador acessibilidade a espaços abertos, que considera um raio de 500 metros para praças e 1.000 metros para parques, mas não considera se há infraestrutura necessária para o acesso ou não na região. Aqui estão algumas das principais referências utilizadas nesse projeto. E os agradecimentos à Universidade Federal da Paraíba por possibilitar minha formação, aos professores Isabela Irusca de Lucena Gomes Braga, Newton Pereira de Andrade e Clóvis Dias por acreditarem no meu potencial e possibilitarem meu desenvolvimento como pesquisadora através desse projeto, ao discente Vitor Breno Farias Teixeira por toda a parceria e amizade durante o desenvolvimento desse estudo, e aos órgãos de planejamento urbano do município de João Pessoa, pela disponibilidade dos dados necessários. Obrigada.